Sabe aquela sensação de que a equipe de marketing e a de vendas operam em planetas diferentes? Pois é, se essa desconexão soa familiar, a gente vai direto ao ponto. Hoje vamos desvendar um dos maiores e mais comuns desafios do mundo corporativo, os silos departamentais. E mais importante, mostrar um caminho bem claro para derrubar essas barreiras de uma vez por todas. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender direitinho o que são esses silos. Depois, vamos ver o tamanho do prejuízo que eles causam. Aí, partimos para as estratégias práticas para combater o problema. E, para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre como construir uma cultura de colaboração que dure de verdade. Vamos nessa? E aqui já vai o primeiro ponto, que é fundamental. Silos raramente são um problema de pessoas. Na verdade, são um problema de sistema. É como se fosse uma armadilha na estrutura da empresa que impede até os melhores talentos de colaborarem como poderiam. Vamos pensar um pouco. Quantas vezes a gente já viu metas super ambiciosas, inspiradoras, definidas lá no começo do ano e que no final acabam esquecidas ou simplesmente não são alcançadas? É uma frustração bem comum em muitas organizações, né? E aqui está o grande culpado, muitas vezes escondido bem debaixo do nosso nariz. A razão pela qual essas metas falham não costuma ser falta de esforço, e sim falta de conexão. A resposta está nos silos. Eles agem como barreiras invisíveis que vão minando todo o progresso. Tá, mas o que é exatamente um silo departamental? É fácil de entender. Imagine que cada equipe é uma ilha. Uma ilha que pode até ser ótima no que faz, cheia de recursos, gente talentosa. Mas se não existem pontes ligando essas ilhas, a comunicação falha, os recursos são desperdiçados e aquele objetivo comum fica perdido lá no horizonte. Agora que a gente já sabe o que são os silos, vamos falar sobre o impacto real deles. Porque, olha, essa desconexão tem um custo. E ele é muito, mas muito mais alto do que a maioria das empresas imagina. Não é só uma questão de ineficiência, não. Chega a ser uma questão de sobrevivência no mercado. E as consequências são bem pesadas. Começa a rolar aquele jogo da culpa, sabe? Onde ninguém assume a responsabilidade e cada departamento aponta o dedo para o outro. Isso gera trabalho duplicado, uma lentidão absurda e o pior de tudo, desmotiva as pessoas. A confiança, que é a base de qualquer equipe de alta performance, vai sendo corroída. E claro, toda essa confusão interna, uma hora vaza para fora da empresa. A consequência final é essa. O cliente sofre. Ele recebe um serviço todo fragmentado, produtos que não atendem bem às necessidades e, no fim, uma experiência geral bem ruim. Certo, já entendemos o problema, já vimos as consequências. Agora vem a parte boa, a solução. Os próximos slides são como um kit de ferramentas prático, pronto para usar. Vamos ver como a gente pode, de fato, começar a construir as pontes entre aquelas ilhas que falamos. A primeira estratégia é a base de tudo. Todo mundo precisa estar remando na mesma direção. E uma das melhores maneiras de garantir isso é com objetivos que sejam claros, transparentes e compartilhados por toda a organização. É aqui que entram os famosos OKRs. A grande mágica deles não é só definir metas, mas é tornar essas metas públicas. Quando a equipe de marketing consegue ver os objetivos da equipe de vendas e o time de produto vê os de todo mundo, a colaboração deixa de ser uma opção. Ela se torna uma necessidade para o sucesso de todos. Mas ter objetivos alinhados é só o começo do caminho. A segunda estratégia é garantir que o sucesso seja medido em conjunto. Porque no fim do dia, aquilo que a gente mede é aquilo que realmente recebe atenção, não é mesmo? Vamos ver um exemplo bem prático. Sozinho, o marketing pode focar só em gerar um monte de leads. Enquanto isso, vendas foca só no número de ligações. Com KPIs compartilhados, a conversa muda completamente. Marketing passa a ser medido pela qualidade desses leads e vendas pela taxa de conversão a partir deles. De repente, um precisa do outro para bater a meta. Simples assim. A terceira estratégia tem tudo a ver com criar conexões humanas. As ferramentas são importantes, claro, mas são as relações entre as pessoas que realmente quebram as barreiras. E para isso, não tem nada melhor do que misturar as equipes de propósito. Essas equipes multifuncionais funcionam como pontes vivas, sabe? Quando o engenheiro trabalha lado a lado com alguém do marketing para resolver um problema, eles não só resolvem a questão mais rápido, como também criam empatia, criam entendimento. Aquela mentalidade de nós contra eles começa a desaparecer e dá lugar a uma rede de colaboração muito mais natural. Agora a gente chega na parte mais importante de todas, porque veja bem, implementar OKRs e equipes multifuncionais é ótimo, mas se a cultura da empresa não mudar,
Essas estratégias vão ser só soluções temporárias. O objetivo final é fazer da colaboração o comportamento padrão, não exceção. O ponto crucial é este aqui. As melhores ferramentas de gestão do mundo não vão funcionar se a cultura da empresa recompensa o individualismo. Sem uma mudança cultural de verdade, os silos sempre voltam a crescer. A transformação real acontece no DNA da organização. Então, como é que se constrói essa cultura? Bem, tudo começa com a liderança. Os líderes precisam promover ativamente uma comunicação aberta e encorajar o feedback construtivo. Precisam celebrar as vitórias que foram conjuntas, e não só as individuais. E, acima de tudo, eles têm que ser o exemplo. Quando as equipes veem a gestão colaborando, isso vira o padrão a ser seguido. No fim das contas, tudo se resume a esta mudança fundamental de mentalidade. É a diferença entre olhar para um problema e dizer, isso não é da minha conta, e olhar para o mesmo problema e perguntar, como é que a gente pode resolver isso juntos? Essa simples pergunta é o motor de uma cultura que é conectada de verdade. Então, para a gente resumir o que vimos hoje, silos são um problema sistêmico. Para combatê-los, a gente precisa de alinhamento, com objetivos e métricas compartilhadas, precisa de conexões humanas com equipes multifuncionais e, o mais importante, precisa de uma cultura que valorize e recompense a colaboração acima de qualquer coisa.